Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Pedimos a vocês que se inscrevam para receber as notificações dos novos vídeos, curtam e compartilhem para que outras pessoas possam debater os temas que estamos trazendo até vocês. Bem, iremos discutir hoje uma coisa absurda que está sendo apresentada e defendida pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia, notícias do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, está propondo o congelamento do salário mínimo em certos momentos em que o orçamento haja um aperto fiscal, ou seja, o governo tenha dificuldades em regularizar a proporção entre receitas e despesas. Temos que discutir isso porque é um dos momentos muito graves. Desde os períodos inflacionários dos anos 80, as camadas trabalhadoras brasileiras lutaram arduamente, dolorosamente, com grande sacrifício contra a ditadura militar e contra os governos civis que quiseram aprofundar arroxos salariais. Isso provocou o surgimento de gatilhos, os gatilhos salariais, ou seja, quando a inflação chegava a um certo patamar, o salário subia para acompanhá-la. O governo agora, o atual governo Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, querem inverter. Eles querem um gatilho não que faça o salário subir, mas que faça o salário cair diante das despesas do governo. Ou seja, o governo tem despesas, essas despesas são bancadas com os tributos que eles cobram da população brasileira, essas são as receitas. Se as receitas estiverem menores do que as despesas, o salário mínimo será congelado, as camadas trabalhadoras passarão a pagar, a sofrer o sacrifício para sustentar o governo. Mas aí nós devemos dizer que o governo não é uma unidade conjunta, né? Uma unidade homogênea. O que eles querem é que a parte destinada a pagar a dívida pública, a pagar os mega especuladores financeiros, se torne intacta e preservada. Para isso, você vai retirar de assalariados, pessoas que recebem salários mínimos, você vai submetê-las a um congelamento do salário para sustentar os mega especuladores financeiros, grandes bancos, grandes corporações de aplicações financeiras, fundos de aplicações financeiras. Isso é de uma crueldade incrível. É assustadora a crueldade na condução desse governo. Você quer que as pessoas que ganham salários mínimos sejam submetidas a sacrifícios para continuar preservando os ganhos já estratosféricos, que a gente não tem nem condição de conceber o tamanho desses ganhos. Uma pessoa comum não tem condições de conceber o tamanho dos ganhos desses setores financeiros. E isso é acompanhado de uma discussão que tem se tornado cada vez mais frequente, a discussão sobre o orçamento. Foi aprovada, mesmo que nós tenhamos nos oposto, a população brasileira se opôs à criação de um teto dos gastos, que ficou conhecida como Emenda Constitucional número 95. Essa congelou os gastos públicos do governo e agora eles querem rever, dizem, não, isso não está certo. É preciso desfazer esse congelamento. Mas os debates são os piores possíveis. Há tramas que são terríveis para a população brasileira. O primeiro debate que se tem é desvincular o orçamento em dois grupos. Um grupo congelado, que seria o das despesas correntes, ou seja, dos gastos com o pessoal e outros gastos de energia, tal, e um outro orçamento distinto, que não seria congelado. E eles afirmam para investimentos, mas é mentira. Na verdade, esse orçamento de cá, que não seria congelado, seria o do pagamento dos juros da dívida pública. Eles vão desvincular daqui das despesas correntes desse setor. Essa é a preparação.
Então, o que é que eles querem? Querem que o orçamento possa os gastos do orçamento possam crescer, mas ao mesmo tempo manter e amarrar, eu diria até garrotear o orçamento público do Estado, aquele Estado que serve à cidadã e ao cidadão brasileiro seria congelado, mas o Estado que serve à dívida pública seria mantido intacto, incólume. E eles vão mais, vão eliminar, o segundo debate é esse, eliminar as despesas obrigatórias estabelecidas na Constituição de 88. O que é que significa isso? Significa que o Estado não precisa amarrar uma parte do seu orçamento, um percentual do seu orçamento com a educação. Não precisa amarrar um percentual do seu orçamento com saúde. Então, essas chamadas despesas com previdência, então eles podem, por exemplo, reduzir os pagamentos previdenciários, reduzir o pagamento de pessoas aposentadas, podem reduzir os gastos com a educação, podem cortar gastos com saúde, que morram as pessoas, que as pessoas não tenham acesso à educação, que as crianças não possam frequentar a escola ou que não tenham merenda escolar. É esse o debate que está sendo travado hoje, diariamente nas redes de televisão, sobre esse detalhe, desatrelar o orçamento em 2 blocos. Né? Ao mesmo tempo surge a proposta, essa que eu falei no começo do vídeo, de emenda constitucional para viabilizar essa desvinculação do orçamento. Eles precisam de uma emenda constitucional que permita o congelamento do salário mínimo. O salário mínimo, hoje, por lei, ele deve acompanhar, no mínimo, a inflação. Durante os governos anteriores, os governos Lula e Dilma, foi apresentada a política de valorização do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo subia além da inflação. O que é que significava? Significava que o consumo das pessoas de mais baixa renda crescia, a economia e o mercado consumidor interno cresciam e a própria economia vivia um período de crescimento. Com o corte dos salários mínimos, a economia vai decrescer, vai aprofundar o seu processo de crise. Uma crise que não é para todos. Os bancos comemoram com champanhe os seus lucros. Os bancos, um presidente de banco chegou a comemorar a enorme massa de desempregados. Ele achou que nós nunca vivenciamos um período tão bom na história econômica brasileira. Para ele está ótimo. Então esses grupos não vivem crise. Nós vivemos crise. E o corte dos salários mínimos significará isso. A pessoa que recebe salários mínimos ou que recebe um salário mínimo, ela gasta, ela consome, ela faz a economia girar, faz o comércio funcionar, o comércio contrata pessoas, o comércio compra produtos para reabastecer suas prateleiras, suas gôndolas, e isso faz a economia girar. Mas se você destina uma parte cada vez maior da economia para o pagamento de juros da dívida pública, isso significa que esse dinheiro não circula na economia real. Ele circula numa economia virtual através de fontes digitais que não passa nas nossas vidas, que não se interessa pelas nossas vidas. Então nós vivemos um momento de extrema gravidade, desvinculação do orçamento, aprofundar os cortes na educação, que têm sido cada vez maiores, aprofundar cortes na saúde. O governo se desobriga da educação e da saúde cada vez mais. Ele vai aprovar essa desvinculação do orçamento. O governo vai aprovar a possibilidade de congelar os salários mínimos. Eu não consigo conceber coisa tão cruel, nem nos períodos da ditadura militar. Obrigado.